Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje trago para vocês essa lindíssima bolsa feita em fio náutico, a bolsa Verona, meus amores. Olha, para vocês verem que luxo que ficou ela, fiz toda em fio náutico de polipropileno, tá? Na cor bege dourado, lá da Arteseu. Vou deixar para vocês o link aqui na sacolinha, tá? De todos os materiais. Eu utilizei um rolo de 500 gramas, meus amores, e ainda sobrou fio. Utilizei cerca aí de 390 gramas. E é pra vocês verem, esse aqui é um rolinho de 500 gramas. Então ficou bem econômica, meus amores, porque eu fiz até o fundo dela com o fio, tá? Olha pra vocês verem, um fundo bem estruturado, com essa trama lindíssima. Lembrando que passo pra vocês todas as medidas, né? Eu vou medir pra vocês daqui a pouquinho. Caso você queira fazer em outro tamanho de fio, eu ensino todo o passo a passo. Lembrando que dependendo do fio, se ele for uma metragem maior, se for uma espessura maior, a sua bolsa vai ficar maior. Se for um fio mais fino, ele também vai ficar menor, tá? Então leva bastante em consideração as medidas que eu passo pra vocês durante a aula, pra ficar com uma bolsa do mesmo tamanho. Caso você queira aumentar ou diminuir também, explico pra vocês tudo bem certinho, tá? Então, vou tirar aqui as medidas pra vocês. A base, meus amores, tem aqui 20 centímetros mais ou menos de comprimento por 10 de largura, tá? E de altura, tenho aqui 20 centímetros de altura, tá certo? Meus amores, são lá da Asa Tecidos, tá? Esse fecho lindíssimo, meus amores. A alça eu tinha aqui em casa, mas tem também lá na Asa Tecidos. A minha etiqueta também é da Shopee. E esses materiais vocês vão encontrar todos aqui na sacolinha, tá certo? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Nice Tem Crochê, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse tutorial com suas amigas crocheteiras e não esqueçam aqui de comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, e se aparecer a opção de hypar, não esqueçam de hypar esse vídeo, que ajuda bastante, tá bom? Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho escrito Seja Membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais. É menos que um cafezinho por dia, meus amores. Lá você vai ter acesso a aulas inéditas que eu não posto aqui no canal, que só tem disponível lá no Clube Fio a Fio, tá certo? Mas se você não puder, não tem problema, você deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo e assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva cada vez mais a fazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos tutoriais toda semana. Tá bom? Então bora pra aula. Vamos para os materiais da nossa aula de hoje, meus amores. Para começar, já quero deixar avisado para vocês que todos esses materiais, os links vão estar na descrição, são lá da Shopee, tá? E aqui nessa colinha também, para facilitar para vocês comprarem aí, tá? Essa é a nova funcionalidade do YouTube, que a gente conseguiu concentrar aí alguns produtos de alguns sites, né? No meu caso, a Shopee, que eu vou utilizar hoje. Então, você clicando aqui, você vai ver a foto do produto. Você pode escolher aí o que você precisa. Você vai ser redirecionado para o aplicativo da Shopee e o vídeo ainda vai continuar tocando. Então, você não vai perder nenhum detalhe do tutorial, tá certo? Para começar, quero mostrar para vocês o fio, tá? Eu vou utilizar o fio náutico da Arteseu. Esse aqui é o bege dourado, tá bom? Esse rolinho aqui tem 500 gramas. A gente não vai utilizar 500 gramas, tá? Vamos utilizar em média umas 400 gramas para fazer toda a nossa bolsa, desde a base até a alça de mão, tá? Então, eu vou utilizar esse fio. Esse aqui é um fio de polipropileno. Eles também têm a opção de poliéster, tá? 100% poliéster. Esse é o de polipropileno, como falei para vocês. E ele tem 3 milímetros, tá certo? Então, como esse nosso trabalho é um trabalho mais delicado, optei pelo fio de 3 milímetros. Para você que quer comprar no site e ter o cupomzinho de desconto, vou deixar o cupom aqui na tela para vocês e também na descrição, mas se você quiser aproveitar e fazer uma compra só na Shopee, também vou deixar para vocês o link aqui na sacolinha, porque a Arteseu também tem loja na Shopee, tá bom? Então vai ser essa cor que eu vou utilizar e eles têm outras cores maravilhosas lá para vocês olharem e escolherem aí qual vai combinar melhor com a sua cliente ou aí para deixar no seu ateliê, tá? Essa cor está lindíssima, meus amores, combina super com o dourado. Eu vou utilizar a agulha número 4 para trabalhar com esse fio. É uma agulha que fica bem legal com o meu ponto, bem bacana. E aqui alguns acessórios adicionais que a gente vai utilizar
são lá da Asa Tecidos, tá? Eu vou utilizar esse fecho aqui no dourado, ó, bem bonito. Ele vem aqui com um botãozinho pra gente abrir, ó, pra girar. Eu gosto bastante desses que giram, tá? Aí tem a travinha aqui atrás e tem também os parafusinhos que eu deixei guardado ali pra não perder, tá? Vou utilizar esse fecho, também vai estar aqui na descrição e também na sacolinha. E essa alça aqui, meus amores, eu já tinha aqui em casa, mas também tem disponível na Asa Tecidos. Olha pra vocês verem que linda, gente, essa alça aqui, maravilhosa. Então, a gente vai utilizar essa alça aqui e a própria argola articulada da alça, tá? Que a gente vai utilizar. Então, a gente não vai precisar de um par a mais de argolas articuladas, que a gente vai ter essa alça de corrente e também uma alça de mão, tá bom? Então, lembrando que eu vou deixar pra vocês o link na descrição e na sacolinha. E pra você que quer fazer uma compra no atacado, meus amores, tem a Botelho e Cia, que eu vou deixar pra vocês aqui na descrição o link. E também a loja física pra vocês conhecerem, tá certo? Vou utilizar aqui o isqueiro pra fazer o arremate. A minha tesoura, que é a Asa Retrô, que eu venho falando pra vocês sempre, tá? Muito boa, gente, muito afiada, ótima pra arremate. Também vou utilizar a minha etiqueta no dourado, que eu também comprei na Shopee, meus amores. Olha pra vocês verem que linda. Ela é personalizada, tá? Vou deixar essa versão aqui, também tem a versão triangular e também tem a redondinha, que é bem fofinha. Vou deixar pra vocês também na sacolinha. E também vou utilizar fita métrica pra medir tudo bem certinho pra vocês, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar aqui a nossa base, tá? Vou fazer aqui a laçada inicial. E aqui eu vou fazer um total de 29 correntinhas. Uma vai ser para altura e no final a gente vai ter sempre 28 pontos na nossa carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz aqui meu cordão de correntinhas, meus amores. Temos aqui as correntinhas do lado direito, né? Cada vezinho desse corresponde a uma correntinha, mas eu não vou trabalhar desse lado. Vou virar o meu trabalho, porque depois a gente vai utilizar essas alcinhas. Então, eu viro aqui e cada nozinho desse corresponde a uma correntinha. Pulo a primeira, venho na segunda e faço um ponto baixo. Laço meu fio, trago aqui pra cima, ficando com 2 alcinhas na agulha, laço e fecho fazendo aqui o meu primeiro ponto. Venho no próximo, pegando somente essa alcinha, laço mais um ponto baixo. Venho no próximo, laço mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazer esse processo aqui de pontos baixos até o final da minha carreira. Trabalhei aqui meu cordão de pontos baixos, tá? Fiquei com um total de 28 pontos. Lembrando que esse vai ser o número de pontos em todas as minhas carreiras. Aqui, meus amores, de comprimento, por enquanto, fiquei com 19 centímetros, tá? Só que essa parte aqui, ela vai ceder mais um pouquinho, tá? Então, vai chegar mais ou menos aí a 20 centímetros, ok? E agora, vamos fazer aqui a nossa primeira carreirinha, porque a gente vai fazer uma carreira de pontos baixos duplos. Faço aqui uma correntinha, viro meu trabalho. Nessa carreira, eu vou pegar somente nessa alcinha de trás, ó, já na chegada, eu entro aqui e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, tá? A gente tá fazendo aqui a nossa segunda carreira. E eu vou seguir fazendo um ponto para cada pontinho de base até o finalzinho ali, tá? A gente segue fazendo desse mesmo jeito, para na próxima carreira a gente iniciar aí, de verdade, a nossa carreira de ponto baixo duplo. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó, trabalhando sempre nos pontos baixos. Aqui a gente não trabalha em cima de correntinha. Faço uma corrente e viro meu trabalho, tá? A partir de agora, meus amores, a gente vai trabalhar tanto na alcinha de trás quanto nessa alcinha aqui de baixo, tá bom? Ó, a alcinha de trás e a alcinha lá de baixo. Laço, um ponto baixo. Venho na próxima, ó, alcinha de trás, alcinha lá de baixo. Laço, um ponto baixo. E aqui vocês vão ver que já vai ficando mais grossinho o nosso trabalho, tá? Porque a gente precisa de estrutura para essa base, tá? Então, é a alcinha de trás e a alcinha de baixo, ó. Até o final da nossa carreira, tá? Que eu venho mostrar para vocês mais uma vez a subida, né? Como eu iniciei esse ponto.
E ali no finalzinho também que a gente tem que prestar atenção, que o último pontinho geralmente fica bem escondidinho. Mas a gente segue fazendo esse mesmo trabalho aqui. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, meus amores, olha pra vocês verem aqui. Essa última alcinha, essas duas últimas alcinhas não estão muito distantes, né? Estão bem próximas. Então, eu não posso esquecer de fazer esse último ponto aqui, ó. Pegando as duas alcinhas. Lastro aqui pra cima, faço o último ponto baixo dessa carreira, ó. Fiz a terceira carreira. Faço uma corrente e viro meu trabalho aqui. E vou seguir com o mesmo processo. Pego a alcinha de trás e a alcinha lá de baixo. Laço um ponto baixo, alcinha de trás, alcinha lá de baixo, laço um ponto baixo, alcinha de trás, alcinha lá de baixo, laço um ponto baixo, tá? Outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, meus amores, é o seguinte, ó. Aqui a gente tá iniciando a quarta carreirinha, mas aqui o que que vai contar? Vai contar as carreiras com os pontos baixos virados do avesso, ó. Tá vendo aqui? Eu fiz 4 carreiras, mas aqui eu só tenho 2, então eu vou contar aqui 1 e 2, tá? Então, a cada 2 carreiras eu formo uma aqui, ó. Essa quarta que eu tô fazendo aqui, ela não vai formar. Só na quinta carreira que vai vir a terceira aqui, que eu vou contar como 3 carreiras, tá? Outra coisa muito importante aqui. A quantidade tanto de pontos aqui na base, quanto a quantidade de carreiras, vai determinar o número de pontos na volta, tá? Para nossa trama dar certo, eu preciso de números pares de pontos. Aqui eu tenho 28 pontos. Vamos imaginar aqui um retângulo, né? Que vai ser a nossa base aqui retangular. Então, quando eu finalizar a minha base, eu já vou subir os pontos em cima da base já para iniciar as minhas carreiras, tá? Então, por isso que é super fácil. O que que eu vou fazer? Eu vou somar aqui a quantidade de pontos da base, mais a quantidade de carreiras, mais a quantidade da parte aqui de cima e, de novo, a quantidade de carreiras, tá? Então, no meu caso, vai ser 28 mais 12 carreiras, que eu vou formar 12 carreiras dessa mesma forma que eu mostrei aqui pra vocês, ó. 28 mais 12, mais 28 e mais 12. Então, no total, eu vou ter 80 pontos, porque eu preciso de números pares de pontos pra dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou seguir essa mesma sequência, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Quando eu tiver aqui, ó, 12 carreirinhas completinhas desse mesmo jeito aqui, tá? Eu volto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha base, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui antes, como eu falei, na hora que a gente tava subindo o corpo da nossa base, o que vai contar, meus amores, é a parte retinha, tá? Tá vendo aqui que eu tenho minha primeira carreira, que ela tá do lado direito, então eu tenho que considerar esse lado de cá, ok? Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreiras, tá? Fiz mais, né, gente? Mas aqui ficou 12 carreiras completinhas com o ponto baixo virado do avesso aqui, tá vendo? E super estruturada. Outra coisa que a gente precisa fazer aqui também, meus amores, é o quê? Sempre deixar o degrauzinho aqui, ó. Na hora que for finalizar a carreira, tá vendo que o meu degrau tá aqui? E aqui eu tenho a parte que tá meu ponto do lado direito. Então, a gente deixa pro mesmo lado, tá? Então, a gente sempre deixa dessa forma pra ficar bem bonito, ó. Então, aqui vai ser a parte de fora e a gente vai trabalhar a outra parte por dentro, tá? Aqui também, outro detalhe muito importante. Como eu já havia mencionado com vocês, eu fiz aqui 28 pontos e 12 carreiras. Então, eu preciso de um total de números pares de pontos por toda a minha volta. E aqui a gente já vai subir a parede, né, o corpo da nossa bolsa, tá? Então, por isso que eu falei pra vocês pra ter isso em mente. Então, eu vou somar o que aqui pra saber quantos pontos que eu vou ter. Vou somar aqui 28, mais 28, mais 12 e mais 12. Por quê? Porque aqui na parte da subida eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base aqui em cima e um ponto pra cada carreira aqui, ó. Então, como eu tenho 12 carreiras, são 12 carreiras aqui e 12 carreiras aqui. E no total eu vou ficar com 80 pontos, tá certo? Então, vai ficar bem certinho aí a sequência que eu preciso de números pares. Deixa eu também tirar as medidas para vocês verem. Então, de comprimento, ficamos aqui com 20 centímetros e de altura eu fiquei com 10 centímetros e meio, tá?
Então, ficou uma base bem bacana, tá? Caso você queira aumentar ou diminuir, é só você levar em consideração essa soma que eu falei pra vocês pra gente ter a quantidade de pontos correta, tá bom? Então, aqui agora, meus amores, o que que eu preciso fazer? Eu vou ter que cortar o meu fio. Ó, corto aqui. Depois de queimar aqui a pontinha, meus amores, eu vou trazer esse meu fio um pouquinho pra cá. Para não precisar caminhar com pontos baixíssimos, eu cortei o fio, tá? E eu vou trazer aqui, ó, 2 pontinhos à frente, ok? Porque quando eu começo a fazer a minha carreira aqui, a gente já vai subir ela, esse cantinho geralmente fica um pouquinho mais rígido. Então, para não fazer o fechamento aqui ficar mais difícil ainda, eu pulo um pouquinho para frente, tá? E também o fechamento da minha carreira, ele vai dando uma caminhadinha pro lado. Então, ele vai ter todo esse espaço aqui para fazer o fechamento, sem invadir a parte da frente, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, vou pegar as 2 alcinhas. Venho aqui com o meu fio. O laço, tá? Trago aqui pra cima, ó, levando em consideração aqui também, ó, tá certinho a minha base do lado direito aqui, ó, que eu falei pra vocês. Que ela vai ficar pra baixo e depois vai subir pra cá. Então, venho aqui, faço uma correntinha pra fazer a vez do meu ponto baixo. Depois a gente vai fechar essa alcinha aqui. Venho no próximo, pegando as 2 alcinhas do ponto, ó, já venho segurando a pontinha, trago aqui pra cima, um ponto baixo. Venho no próximo, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazer um ponto pra cada pontinho de base aqui dessa carreira, até a gente chegar ali na parte da lateral, que eu vou mostrar pra vocês certinho onde trabalhar. Então, pessoal, caminhei aqui com um pontinho pra cada ponto de base, ó. Cheguei aqui no meu último ponto, tá? E agora a gente vai começar a descer aqui pelas nossas carreiras, que a gente tem as 12, ok? Como que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma alcinha aqui. Caso você prefira, você pode pegar mais de uma alcinha, tá certo? Você pode pegar as 2 perninhas desse ponto aqui, ó, do avesso, ó. Pega as 2 perninhas, laço e faço um fio. Reparem que eu já vim direto aqui pra essa parte, tá vendo? Venho aqui no próximo, pego as 2 perninhas. Laço mais um ponto baixo, ó, cada carreirinha. Porque aqui esses pontos estão formadinhos, tá vendo? Tô achando muito difícil pegar as 2 perninhas, então você pode pegar só essa de fora, ó. Pega a perninha de fora, laço, trago aqui pra cima, um ponto baixo. Mas também, em compensação, tá vendo que fica com esse buraquinho? Então, eu prefiro pegar principalmente nessa parte aqui, nas 2 alcinhas, tá? Desse outro lado de cá tem uma outra forma da gente trabalhar. Então, trago aqui pra frente, mais um ponto baixo. Pego as 2 perninhas aqui. Mais um ponto baixo, ó. Então, eu tô fazendo um ponto pra cada carreira. Já fiz 1, 2, 3, 4. Trabalhei em 4 carreiras. E eu vou descer dessa mesma forma até aqui embaixo, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai trabalhar aqui nessa correntinha que a gente pulou pra dar a altura. Então, pessoal, ó, caminhei aqui com os meus pontos, um pontinho pra cada carreira, e ficou só o da última carreira. Como eu falei pra vocês, vou ter que pegar as 2 alcinhas aqui da corrente. Caso você não consiga, você pode pegar essas 2 alças que tem aqui, ó, entre a corrente e a última carreira, ó, tá vendo? Entre uma carreira e outra, você entra aqui porque vai ficar mais fácil de vocês acharem. Venho aqui, laço e faço um ponto baixo, ó.
E agora, a gente já vai vir aqui fazendo ponto nessa parte reta, como eu falei pra vocês. A gente tem a correntinha aqui, a gente vai pegar essas duas alcinhas. Então, ó, passo aqui por baixo das duas alças. Laço e faço um ponto baixo, tá? Agora vai começar a virar um pouquinho mais, que já não tava virando tanto. E aqui a gente também caminha fazendo um ponto para cada pontinho de base, ó, pegando as duas alcinhas aqui. Aqui é bem mais fácil de ver, tá? E dessa forma eu vou até o final pra gente fazer aqui os pontos nas carreiras aqui desse lado de cá, que eu falei pra vocês que tem um pouquinho de diferença lá, tá? E ó, a gente tá começando a virar aqui as paredes. Cheguei aqui nas minhas duas últimas alcinhas, esse aqui é a laçadinha inicial, que depois a gente arremata, entro aqui e faço o último ponto dessa parte reta, ó. E agora a gente vai fazer um ponto para cada carreira desse lado de cá. Então, como que vai ser aqui, meus amores? Como eu falei pra vocês, é um pouquinho diferente, ó. Aqui a gente tinha o pontinho completo, e aqui ele tá incompleto, tá vendo? Que ele tem essa alcinha e uma perninha, ó. O único que tá completo é essa, mas ele tá pra cá, já não faz parte. Eu vou levar em consideração as carreiras, ó. Eu tenho que levar em consideração as carreiras e o ponto que tá retinho com a carreira, tá? E aí, como que eu vou fazer, ó? Essa primeira, ela não tem a outra alcinha formada. Então, eu vou pegar aqui uma perninha desse pontinho, ó, a única perninha do ponto baixo. E essa outra aqui, ó. Vão ser as duas alcinhas que eu vou pegar. Lastrar aqui pra cima. Um ponto baixo. Ó. E a partir de agora, a gente sempre vai fazer esse processo do mesmo jeito aqui, ó. Eu já fiz essa primeira carreira, eu venho pra segunda. A segunda carreira, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui retinho com esse ponto, esse último ponto, vou vir bem no meio, como se eu fosse fazer um ponto baixo centrado, mas não é centrado porque não tem outra perninha. E forço a minha agulha. Quando eu forçar a agulha, vai sair duas alcinhas pra fora aqui, ó. E vai ser nessas duas alcinhas que eu venho trabalhar, tá? Então, ó, bem aqui no pezinho, entro, laço e faço um ponto baixo. Venho aqui na próxima perninha, ó, bem retinho, forço a minha agulha. Saiu aqui duas perninhas, que são os dois fiozinhos que eu falei pra vocês. Passo por baixo, mais um ponto baixo, ó. Então, eu fiz aqui uma, duas e três carreiras. Venho na outra carreira, forço, saiu dois fiozinhos, lastrar aqui pra frente, mais um ponto baixo, tá? E eu vou fazer isso em todas essas carreirinhas aqui. Um ponto pra cada carreira. Ó, sempre nessas duas perninhas pra ficar bem firme, tá? E agora eu vou subir desse mesmo jeito até aqui em cima, que a gente vai trabalhar nessa última carreira, e depois vamos completar aqui esses outros dois pontinhos que a gente deixou pra completar dessa parte de cá. Subi até aqui em cima fazendo um ponto pra cada carreirinha, tá? E agora eu cheguei aqui na minha última carreira, ó. E como que eu vou fazer aqui, meus amores? Aqui eu não tenho como pegar aquelas duas alcinhas. Na verdade, eu até tenho, porque aquelas duas alcinhas, na verdade, era a correntinha que a gente faz da outra carreira. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu também vou pegar a correntinha, ó. Se vocês olharem aqui, depois dessa alcinha, eu tenho a correntinha, que a gente faz pra dar altura. Então, eu passo por baixo dela, ó. Tá vendo? Meu ponto tá aqui e essas duas correntinhas aqui. As duas alcinhas, na verdade, é uma correntinha só, né? E eu trago aqui pra frente e faço um ponto baixo. E aqui eu completei um ponto pra cada carreira.
Agora, já venho pra cá, ó. Que eu tenho que fazer esses 2 últimos pontos aqui, pegando as 2 alcinhas. Então, entro aqui na primeira. Isso daqui depois a gente vai arrematar, ó, dou uma puxadinha pra cá. Laço, faço um ponto baixo e no último espacinho, trago pra frente mais um ponto baixo, ó. E ficou assim, tá? E agora, meus amores, como eu falei pra vocês, essa aqui já é a primeira carreira de subida, só que ela não tá totalmente virada. Então, eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo pra virar ela bonitinho aqui. Então, eu vou soltar a minha laçada, vou vir aqui nessas 2 alcinhas de cima, ó, tem aqui minha correntinha, vou vir nessas 2 alcinhas, agulha aqui de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, agora eu vou passar embaixo dessa alça aqui, tá? E como falei pra vocês, né, meus amores, fiquei com um total de 80 pontos aqui em toda a minha volta, e agora a gente vai manter esses 80. Agora, eu pego essa alcinha, coloco na minha agulha e ajusto. Ajustei, o laço trago aqui pra frente, ó. Esse meu fio, fico com essa alcinha na agulha, faço uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo. E agora, eu sigo fazendo aqui uma carreira de ponto sobre ponto, pegando as 2 alcinhas, tá? Porque a gente vai precisar dessa segunda carreirinha aqui pra fazer tanto essa viradinha, né, da parede da bolsa, quanto também pra nossa trama, que vocês já vão entender melhor aqui, tá bom? Então, eu vou dar toda a volta, fazendo um ponto pra cada pontinho de base, e já venho mostrar pra vocês a nossa sequência. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo um ponto pra cada pontinho de base, tá? E agora, vamos pra nossa sequência, que a gente vai levar aí até a metade da nossa bolsa, certo? Ó, venho aqui, pego essa ponta do fio e vou fazer o meu fechamento. Solto a minha laçada, agulha aqui de trás pra frente. Laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Trouxe aqui pra trás, tá? Agora, pessoal, o que que a gente vai fazer? Esse fechamento que eu tô mostrando pra vocês agora é o fechamento tradicional, mas depois a gente vai ter que modificar aqui, tá bom? E a gente vai manter trabalhando aqui nas alcinhas. Então, eu passo a minha agulha embaixo dessa alça e coloco aqui a alcinha na agulha e ajusto. Ó, ajustei, laço esse meu fio e trago aqui pra frente, ó, só o fiozinho, tá? E faço aqui uma corrente, que vai fazer a vez do meu ponto baixo. Agora aqui, meus amores, a sequência vai ser o quê? De um ponto baixo e um ponto meio alto alongado, tá? Então, a gente vai trabalhar onde? Nas alcinhas aqui de cima e embaixo dos pontos baixos. Tá vendo por que eu falei pra vocês que precisava de uma carreira a mais de ponto? Essa aqui é de preparação e essa aqui é a que a gente vai trabalhar embaixo. Então, eu trabalho aqui nessas 2 alcinhas e embaixo do ponto baixo. A alcinha de cima e embaixo do ponto baixo. Só que a gente vai intercalar, tá? Então, ó, nesse primeiro espaço eu fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer o meu meio ponto alto, vindo embaixo aqui, ó. Então, eu laço o meu fio, venho embaixo desse pontinho aqui, laço o fio do rolo, trago aqui pra cima, dou uma alturinha, laço e fecho, tirando todas essas alcinhas juntas, tá? Só vou acertar aqui a perninha pra não ficar cruzado. Ó, então, fiz aqui o meu primeiro ponto meio alto alongado. Então, eu tapei o meu ponto baixo, tá vendo? E agora, eu tenho que vir na alcinha aqui de cima pra trabalhar o meu ponto baixo. Entro aqui nas 2 alcinhas, laço um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o meu fio e vou vir embaixo deste ponto aqui. Toma cuidado pra não vir embaixo desse ponto, porque aqui eu já trabalhei, tá vendo? Então, aqui eu não trabalho, eu tenho que trabalhar embaixo desse daqui. Venho aqui embaixo, laço meu fio, trago aqui pra cima de novo. Fico com 3 alcinhas na agulha, laço e fecho tudo junto.
Fiz aqui um meio ponto alto. No próximo, venho e faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas. Laço o meu fio e venho embaixo desse ponto. Esse ponto eu já trabalhei, então eu tenho que vir embaixo desse daqui para fazer o meio ponto alto. Laço, trago para cima, fecho tudo junto. Então, olha para vocês verem. Ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto. No próximo, um ponto baixo. Laço meu fio, já trabalhei nesse espaço, vou vir no próximo aqui embaixo do meu ponto baixo. Laço, trago aqui pra cima, 3 alcinhas na agulha, laço e tiro tudo junto, tá? E essa vai ser a sequência das minhas próximas carreiras, tá bom? Vou dar toda a volta aqui e eu já vou vir mostrar pra vocês o fechamento que eu falei que seria diferente, tá? Mas eu sigo trabalhando desse mesmo jeito, sem esquecer nenhum pontinho. Então, pessoal, dei toda a volta fazendo o mesmo padrão de pontos, tá? Ponto baixo e ponto meio alto alongado. E agora vamos pro último pontinho aqui, ó. Ficou o último espaço para fazer o ponto alto alongado. Laço meu fio, venho embaixo desse ponto. Laço, trago aqui pra cima. E faço o meio ponto alto, tá? Ó, finalizando aqui essa carreira. Então, vamos lá pro fechamento que eu falei pra vocês que vai ficar um pouquinho diferente. Solta a minha laçada, agulha aqui de trás pra frente. Ó. Eu vou mostrar pra vocês 2 fechamentos, tá? Tanto pra vocês caminharem pra frente, quanto pra trás. Eu vou mostrar primeiro o que vai caminhar pra trás. Se vocês quiserem que o ponto caminhe pra trás, pro fechamento ficar concentrado aqui nessa parte, vocês vão vir na primeira alcinha, pesco essa alça, trago aqui pra trás, ó. Tá? Agora, meus amores, o que vai acontecer aqui que a gente precisa fazer? Aonde é ponto baixo, eu vou fazer o ponto meio alto alongado. E aonde tá o ponto alto alongado, eu faço o ponto baixo. E eu tenho que iniciar a minha carreira com o ponto baixo. Então, eu não posso iniciar aqui, porque aqui é o meu ponto baixo, tá vendo? Então, eu tenho que vir em cima do meio ponto alto, ó. Então, em vez de fazer o fechamento da minha carreira aqui, eu venho em cima do meu meio ponto alto. Laço esse meu fio e trago aqui pra trás, ó. Puxo aqui ajustando, ó. Vou respeitar aqui a distância, como se fosse 2 alcinhas, tanto essa quanto essa. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente e faço um ponto baixo, ó. Fiz aqui em cima, laço, e agora eu vou virar onde tem o ponto baixo embaixo dele, pra fazer o meio ponto alto. Laço e fecho, ó. Venho no próximo, aqui é meio ponto alto, faço um ponto baixo. E aqui aonde é o ponto baixo, eu laço e venho embaixo dele e faço um meio ponto alto. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês o outro fechamento que vai caminhar pra frente. E vocês podem até utilizar esses 2 fechamentos conforme a necessidade de vocês aí, tá bom? E o fechamento pra voltar pra trás, como que eu vou fazer aqui, ó? Soltei a minha laçada, venho de novo na minha primeira alcinha, agulha de trás pra frente, laço esse meu fio, trago aqui pra trás. Tá? Esse é o fechamento que eu vou utilizar. Eu vou ajustar aqui essa alcinha pra ela ficar mais curtinha, ó. Só um pouquinho. Ajustei pra ela ficar mais curtinha aqui. Eu vou vir aqui nesse próximo ponto meio alto, ó. Tá vendo que a gente veio pra cá, no fechamento anterior? Eu vou vir aqui, ó. Só que eu não vou soltar essa alcinha aqui. Essa alcinha tem que ficar na frente. Laço o fio do rolo, trago aqui pra frente, ó. Vou ficar com 2 alcinhas na agulha. Pego a alcinha da frente e a alcinha de trás, fecho e faço um ponto aqui na frente, ó. Então, aqui eu caminhei pra frente.
E aqui a sequência é a mesma. Laço meu fio, venho embaixo do meu ponto baixo, lastro aqui pra cima e faço o meio ponto alto. No próximo, onde tá o meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho embaixo do ponto baixo e faço meio ponto alto. E aonde é meio ponto alto, eu faço um ponto baixo. Tá? E vai ficando assim, olha, pra vocês verem. Laço meu fio, embaixo do ponto baixo, eu faço o meu meio ponto alto. E aonde é ponto meio alto, eu faço um ponto baixo. Ó, só venho ajeitando aqui as perninhas pra elas não ficarem cruzadas, tá certo? E eu vou dar toda a volta desse mesmo jeito e eu já venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Então, pessoal, dei toda a volta aqui fazendo esse mesmo padrão, tá? E só ficou o último ponto que eu preciso fazer aqui, que é o meio ponto alto. Laço meu fio, venho embaixo do último pontinho e faço um meio ponto alto alongado aqui, certo? E agora vamos pro nosso fechamento. Lembrando que caso você precise, tem o fechamento que volta pra trás, mas eu vou fazer esse caminhando pra frente. Solto a minha laçada, vou vir nessas duas alcinhas aqui de cima, com a agulha de trás pra frente, laço esse meu fio e trago aqui pra trás. Ajusto pra ficar uma alcinha menor, ó. Aqui. Agora, eu vou vir embaixo dessa mesma alcinha que eu acabei de levar a laçada. Laço o fio do rolo e trago aqui pra frente. E agora, eu vou pegar a alcinha de trás que eu deixei reservada e fecho aqui fazendo o meu primeiro ponto, tá? Ó. Então, ficou aqui meu primeiro ponto. E aqui a gente continua com a mesma sequência. Aonde é ponto meio alto eu faço ponto baixo, e aonde é ponto baixo, embaixo dele eu venho e faço um meio ponto alto, ó. A mesma sequência aqui. Em cima do ponto meio alto faço um ponto baixo. E aqui onde é o ponto baixo eu venho embaixo dele e faço um meio ponto alto, tá? Ó. E vai ficando assim. Aqui, se vocês olharem bem, ó, vou posicionar aqui, os pontos, eles vêm abrindo um pouquinho, tá? Essa é a ideia mesmo da nossa bolsa, que seja um ponto que ele fique um pouquinho mais aberto pra ficar com o resultado, o aspecto que eu preciso, tá certo? Vou continuar aqui com essa mesma sequência até mais ou menos metade da bolsa aqui, e já venho pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer nas próximas carreiras até ficar com a altura total. Já subi aqui algumas carreiras, tá, pessoal? Vou contar aqui as carreiras que eu fiz no ponto meio alto intercalado com pontos baixos, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 carreiras, tá certo? Agora, a gente vai entrar com os pontos baixos, mas antes eu vou medir aqui pra vocês verem quantos centímetros ficamos de altura nessa parte aqui, tá? Ó, então aqui eu tenho a primeira carreirinha de subida, viram como dobra bem certinho? Então, aqui eu fiquei mais ou menos com 13 centímetros e meio, ó, 13 centímetros e um pouquinho, tá certo? E agora, eu vou continuar com algumas carreiras de ponto baixo, também pegando na alcinha de trás, tá? Super tranquilinho, igual a primeira carreira que a gente fez. Solta aqui a minha laçada, venho com a agulha de trás pra frente, laço, trago esse meu fio aqui pra trás. E agora, a gente volta pro fechamento que a gente fez aqui embaixo. Vou entrar embaixo dessa alcinha, coloco a laçada na agulha, ajusto, trago esse fio aqui pra frente, dou uma alturinha e faço o meu primeiro ponto, tá? E aqui a gente vai pegar nas duas alcinhas, tá? Então, agora a gente já para de fazer o ponto meio alto e venho fazendo aqui carreiras pegando nessas duas alcinhas. Vou dar toda a volta aqui e já venho mostrar pra vocês mais uma vez o fechamento. Dei toda a volta aqui, meus amores, fazendo um pontinho para cada ponto de base, lembrando que mantivemos a mesma quantidade de pontos desde o início, que são 80 pontos aqui no meu caso, tá? E o fechamento, vamos lá mais uma vez. Solto aqui a minha laçada,
Agulha de trás pra frente, venho aqui nessa primeira alcinha, pesco essa alcinha e trago aqui pra trás, tá? Trouxe aqui pra trás, venho com a minha agulha embaixo da alcinha que eu levei lá pra trás. Coloco na agulha e ajusto. Laço esse meu fio, trago aqui pra frente. E agora, eu sigo repetindo essas carreiras de pontos baixos, pegando nas duas alcinhas, tá? Ó. Então, a gente vai seguir dessa forma, ok? Então, vou dar sequência aqui no meu trabalho até eu atingir mais ou menos aqui uns 20 centímetros de altura, tá bom? Quando eu tiver aqui com a altura completa, eu volto com vocês. Então, pessoal, já subi aqui as minhas carreiras, tá? De ponto baixo, subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 carreirinhas, tá certo? E pra dar um acabamento aqui, a gente só vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, ó, vou soltar aqui a minha laçada, venho aqui de trás pra frente, nessa primeira alcinha, laço, trago aqui pra trás. Ó, trouxe aqui pra trás. Agora, meus amores, eu vou separar essas duas alcinhas. Ó, deixo uma embaixo e a outra em cima. Volto a alcinha na agulha e ajusto. Ajustei bem aqui, laço esse meu fio, trago aqui pra frente. E agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando nessas duas alcinhas, né, nessa primeira alcinha aqui de cima, gente, perdão, ó. Só na alcinha de cima pra ficar com um detalhezinho. Um detalhe bem discreto. Tá? E eu vou dar toda a volta aqui, fazendo desse mesmo jeito. E daí, depois disso, a gente já vai iniciar pra fazer a separação dos pontos e da nossa aba, tá certo? Então, vou dar toda a volta fazendo essa carreira de ponto baixíssimo e já venho com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? E agora eu já vou cortar esse meu fio, que aqui essa parte a gente já finalizou. Queimo aqui a pontinha. Solta essa laçadinha aqui pra fora. Aí, com a minha agulha, eu vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Ó, esse daqui. Passo por aqui, laço o fio. Trago aqui pra cima. E agora, eu vou voltar essa mesma ponta aqui pra dentro, ó. Venho aqui na alcinha, que eu trabalhei o ponto baixíssimo. E depois, entro no meio aqui do meu último pontinho baixíssimo. Laço esse fio e trago aqui pra trás. Aí, com uma agulhinha um pouquinho menor, eu vou passar aqui por algumas alças. Ó. Passo aqui por algumas alcinhas e depois a gente vai queimar essa ponta. Ó, passei aqui, ajeito aqui pra não puxar muito. Corto o excesso, mas não totalmente, vamos deixar aqui uma pontinha. Agora eu venho com o isqueiro aqui do lado azul, ó, com a chama do lado azul. E aperto aqui, ó. E tá feito o arremate aqui, tá? E agora, de altura aqui, vamos medir de novo. Eu fiquei aqui com mais ou menos 20 centímetros, tá certo? Então, agora vamos separar aqui os nossos pontos pra gente fazer a nossa abinha, que eu já vou fazer direto aqui na bolsa, pra não precisar ficar fazendo arremate e depois costurar a aba na bolsa. Então, a gente já vai fazer tudo junto. Então, pessoal, agora tudo bem arrematadinho aqui, tá? Até arrematei as pontinhas lá do fundo, ó. Pra vocês verem como fica bem bonito. Como eu falei pra vocês, eu já vou fazer a aba
unindo a bolsa, tá? Junto com a bolsa aqui, pra não precisar ficar fazendo um monte de arremates, tá? Como que eu vou fazer aqui, gente? A gente tem a nossa base, ó, tá bonitinha, quadradinha aqui. Então, eu vou fazer as quinas dessa bolsa me baseando na base, tá? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na quina e venho moldando ela com a minha mão, ó. E venho até aqui em cima, ó, mais ou menos. Pra ela caminhar mais ou menos com a base lá embaixo, tá? Ó. Olho aqui desse lado e deste lado aqui também, tá? Aqui em cima. E também aqui em cima, tá? E eu, como eu falei pra vocês, vou procurar deixar no formato da base, pra facilitar aqui essa parte, ok? Então, aqui vai ficar mais ou menos assim a minha. E vocês podem ajeitar aí do jeito que vocês acharem melhor, tá? Depois disso, meus amores, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou firmar bem o vinco, vou colocar aqui, ó, os meus dedos e vou fazer isso daqui pra dentro. E desse lado de cá, a mesma coisa. Fiz o vinco, junto aqui e aperto pra dentro. Isso aqui vai fechar a parte de cima da minha bolsa, tá? E aqui, outra coisa também, vocês podem deixar mais pra dentro ou menos, tá? Só temos que sempre acompanhar aqui a base e também a mesma distância da base, tá? Então, ó, caso você queira deixar mais pra dentro, tem que acompanhar aqui, ó. Eu fiz esse segundo vinco, deixa eu colocar uma régua aqui pra vocês verem. O vinco tá pra cá e a quina da minha aba tá da minha base tá pra cá, ó, tá vendo? Então, tem aqui mais ou menos um dedo de distância do vinco aqui em cima. E aqui também tem que ser a mesma coisa. Se eu puxei ele pra dentro, eu também tenho que fazer do mesmo jeito aqui, ó. O vinco tá aqui e ela também está com mais ou menos um dedinho pra cá, ó, tá? E esse processo vocês têm que fazer tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Tem que deixar aqui a mesma distância, certo? Porque o que que eu vou fazer? Vou passar aqui a argola da própria alça, ó. Como eu falei pra vocês, a gente não vai precisar de mais um, porque aqui na alça já tem. Então, eu tiro, ó. Na loja da Shopee da Asa Tecido tem tanto a opção com argola articulada, quanto também com mosquetão de coração, tá? Vou deixar as duas opções pra vocês verem aí. Eu olho aqui certinho, vejo a distância. Bem bonitinho. E aqui eu vou atravessar a minha argola, como falei pra vocês. Tá? Então, eu vou atravessar aqui, ó, passando por toda aqui essa base, ó. A gente vai atravessar direto. Se eu passar por baixo da primeira carreira, aqui na frente, ali na parte de trás, a mesma coisa. Se eu passar somente pelas alcinhas de cima, aqui também vai ser só pelas alcinhas de cima, tá? Então, ó, com cuidado, eu venho passando aqui até atravessar a minha argola aqui, ó, totalmente. E eu também vou deixar na mesma distância daqui quanto daqui, tá? Toma cuidado só pra não fechar muito essa parte aqui da abertura. Outra dica bem legal aqui pra vocês, caso você não consiga deixar bem retinho, o que que você pode fazer? Pegar uma agulha, ó, e atravessar reto aqui, ó. Na mesma altura, ó. E aqui você já vai ver se vai ficar certo, tá? Ó. Tá vendo que ficou meio tortinho aqui, ó? Aqui eu peguei mais ponto e aqui menos ponto. Então, eu venho e posiciono de novo. Ó. Até ficar bem retinho aqui essa parte. E do outro lado a mesma coisa. Então, aqui, o meu vinco tá aqui, tem 1, 2, 3 pontos pra frente. O vinco tá aqui, 1, 2, 3. Então, tecnicamente, seria aqui embaixo, tá? Então,
procura deixar bem centralizado aqui esses pontos, pra não ter erro depois, tá? Então, coloca primeiro a agulha pra já facilitar esse processo aqui, porque daí quando você for atravessar a argola, já vai atravessar no lugar exato. Outro detalhe também que eu esqueci de falar pra vocês aqui, ó, pra vocês conseguirem ver se tá tudo certinho. Aqui, ó, esse ponto e esse ponto são onde vai passar a minha argola. E eu contando daqui pra cá, até depois de onde passa a argola, eu tenho 20 pontos aqui e 20 pontos aqui, tá? Então, a gente também vai procurar deixar a mesma quantidade de pontos aqui nessa parte de cima, pra ficar bem certinho aqui a parte da aba. Então, pessoal, já separei aqui tudo bem certinho, olha, pra vocês verem. Eu vou fazer, gente, dessa forma, direto na bolsa aqui, pra facilitar, tá? Porque daí eu não vou precisar fazer mais um arremate e depois unir aqui na bolsa, tá? Então, aqui eu já vou unir tudo junto. Pra começar, a gente tem que medir mais ou menos quantos pontos que a gente tem que colocar no nosso fecho, ó. Eu vou contar aqui, ó, coloquei em cima da própria carreira aqui e eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontinhos que eu preciso fazer mais ou menos aqui nessa parte de cima, tá? Só que eu vou fazer um a mais pra ter uma folga. Então, eu vou fazer 15 pontos nessa parte aqui de cima pra gente encaixar o nosso fecho, tá certo? Aqui, se eu contar, ó, esse ponto é onde tá a argola e esse aqui também. Então, depois, passando esse, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 pontinhos, tá? Então, eu tenho que separar aqui os 15 pontos nesses 21. Então, aqui, 15 menos 21 menos 15, eu tenho 6 pontos. Então, eu vou pular aqui 1, 2, 3 pontos pra cá, 1, 2, 3 pontos pra cá e vou ter os 15 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 aqui nessa parte que a gente vai fazer a nossa aba, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu fio novamente, pra gente iniciar aqui essa parte. Então, como eu falei pra vocês, caso vocês queiram fazer a aba separado para depois aplicar na bolsa de vocês, é só fazer com as correntinhas e depois aplicar tudo junto, tá? Porque a gente só vai fazer carreira de ponto baixo de ida e volta, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai pular 1, 2, 3 e vai vir nesse próximo aqui, tá? Só que aqui, gente, a gente fez a carreira de ponto baixíssimo, né? Então, eu não vou pegar nessa carreira de ponto baixíssimo somente, porque senão vai deformar aqui essa parte. Eu vou pegar, ó, embaixo, tá? Vai ficar quase um ponto baixo alongado aqui nessa primeira carreira, mas eu pego embaixo pra ficar bem bonitinho aqui, tá certo? Outra coisa aqui também, gente, como a gente vai trabalhar a carreira de ponto baixo de ida e volta, eu preciso ter as alcinhas em cima. Se eu for fazer aqui uma correntinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu subir aqui uma correntinha, ela não tem a alcinha aqui, tá vendo? Uma das opções é o quê? Fazer essa correntinha para dar altura e no mesmo lugar fazer um ponto para formar essa alça. Só que, visualmente, isso daqui fica parecendo um aumento e eu não gosto muito. Então, como que dá para fazer aqui, ó? Então, eu tenho que começar aqui, onde tá o sinalzinho. O que que eu faço? Eu venho como se eu fosse laçar aqui esse fio, ó. Passo aqui a minha agulha por baixo, seguro essa pontinha pra cá e já posiciono aqui na bolsa, ó. Venho aqui no buraco que eu preciso, laço esse meu fio, trago pra cá, ó. Fico meio que com duas alcinhas aqui em cima e fecho. Aí, aqui vai ficar como se fosse um pontinho baixo falso e já vou ter aqui a minha primeira alcinha. Tá vendo? Então, vamos lá de novo. Laço esse meu fio, entro no espaço que eu preciso, laço o fio de novo e agora eu tiro tudo junto. Vai ficar esse pontinho baixo falso, tá? E aqui eu venho, ó, no próximo ponto, só que na parte aqui de baixo, e faço mais um ponto. E já venho arrematando essa pontinha e depois a gente já vai queimar aqui e esconder.
Ó, caminhei aqui com meus 15 pontinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ficou 3 pontinhos livres pra cá e 3 pontinhos livres pra cá, tá? Vou fazer aqui uma corrente e viro o meu trabalho. E agora eu venho nas alcinhas, ó, aqui na chegada, já venho fazendo um ponto pra cada pontinho de base. Ó. É bem tranquilinho aqui essa parte, tá? E como eu falei pra vocês, já vai tá unindo aqui na bolsa, vai economizar um processo aí de costura. E vai ficar bem certinho também, ó. Aí eu vou fazer aqui essas carreiras sempre com 15 pontos baixos. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, quero mostrar pra vocês aqui que a gente precisa trabalhar naquela primeira alcinha que a gente fez, lembra? Aquela alcinha falsa. Então, eu tenho que entrar aqui nessa alça e fazer o meu último ponto, tá? Então, sempre vamos ter 15 pontos na carreira. Uma corrente, viro o meu trabalho e continuo esse processo aqui, tá? Do mesmo jeito, fazendo sempre 15 pontos para cada pontinho de base, tá? E eu vou fazer essa aba até ela dobrar aqui. Ó, então a nossa bolsa vai ficar posicionada assim. Agora vai começar essa parte da aba aqui. E eu vou descer com essa minha aba até mais ou menos aqui, ó. Porque o meu fecho, eu quero posicionar ele nessa parte da divisa. Porque aqui, querendo ou não, tem um pouquinho mais de estrutura, então vai facilitar a parte da abertura, tá? Então, eu vou caminhar com a minha aba até mais ou menos aqui, certo? Vou fazer as carreiras até chegar mais ou menos aqui nessa altura, tá? Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Então, pessoal, continuei aqui fazendo a minha aba, tá? E eu vou contar aqui quantos centímetros, quantas carreiras eu fiz primeiro, ó. Então, contando com essa aqui de início, né, que a gente pegou embaixo do ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 carreiras. Ó, e posicionando, tá vendo que ela ficou um pouquinho abaixo da divisa, que é o lugar que eu quero. Então, o fecho ele vai ficar mais ou menos aqui, assim, bem centralizadinho, tá? E deixa eu aproveitar e medir aqui com quantos centímetros ficamos, tá? Eu vou contar depois dessa primeira carreira, ó, porque tecnicamente é a carreira que começa a vir pra fora, né? Então, aqui, se for contar, eu tenho 8,5 centímetros. Contando com essa primeira carreira, eu fiquei com 9 centímetros e alguns milímetros a mais, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o meu fio. Corta aqui o fio. Vou queimar aqui essa pontinha pra facilitar. E agora, eu vou trazer aqui nessa parte interna. Pega aqui uma agulhinha menor e a gente vai fazer o remate bem perto aqui da beirada. Porque como a gente vai colocar o nosso fecho, vai acabar escondendo aqui essa ponta, ó. Então, eu coloco aqui por dentro. Coloco aqui por dentro, dou uma puxadinha aqui, ó, só pra não repuxar e manter quadradinho, pra acompanhar aqui. Corto rente. Não tanto, tá? Pra ter uma pontinha aqui pra gente queimar. E venho com o lado da chama azul. E, ó, bem aqui na pontinha, tá? Porque a gente vai colocar o nosso fecho e não vai aparecer daí, tá certo? Confira aqui pra ver se tá tudo certinho. Ó. Queimar mais um pouquinho, que foi pouco. Aí, agora sim. Então,
Então, aqui agora ficou bem certinho, tá? Sempre dá essa conferidinha pra não ter perigo de soltar, tá? Agora, ó, eu venho aqui com essa aba, vou tirar aqui a parte do meio e eu vou passar aqui esse fecho por dentro, ó. Ó, pra vocês verem. Então, aqui eu vou empurrar bem, pra ele passar totalmente aqui nessa parte e ficar bem certinho, tá? Até o final ali. Aí. Ó. Empurro bem. E eu também vou dividir aqui aquela parte do pontinho que a gente deixou sobrando. Lembra que a gente fez um pontinho a mais? Então, eu vou dividir essa margem desse um ponto entre as duas beiradas aqui, ó. Tá? Ó, então vai ficar assim. Também dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que temos uma frestinha aqui? Toma cuidado com isso também. Empurra bastante. Qualquer coisa, pega uma tesoura, que não vai ferir o fecho. E dá uma empurradinha aqui com esses pontos bem pra dentro. Porque tem que ficar bem preenchidinho aqui, tá? Ó, vai ficar mais ou menos na mesma altura. Tá vendo que aqui tem uma parte que tá maior pra dentro e a outra parte tem um pouquinho pra fora? Então, eu vou empurrar um pouquinho mais até ficar bem retinho. Ó, pessoal, deu uma baixadinha aqui pra mostrar pra vocês um detalhezinho muito importante. Toma cuidado com essa parte aqui do centro, ó. Tá vendo que tem uma aberturinha ali? É por onde vai passar o botãozinho ali do fecho, tá? Então, toma cuidado pra não empurrar muito e sair fio pra fora aqui, ó. Porque isso daqui vai atrapalhar na hora do fechamento do fecho, tá? Agora, a gente vai pegar um pedacinho de tecido ou alguma outra coisa que você possa pôr aqui, ó. Eu tenho esse pedacinho aqui que vem, sabe, encomenda, essas caixas assim. Vou colocar em cima esse meu fecho pra não ter perigo de riscar. Então, aqui agora eu viro, vou pegar os parafusinhos. Eu tenho uma chavinha aqui, gente, que é bem pequenininha que eu consigo fechar esses parafusinhos, tá? Ó, ela encaixa aqui. Caso a sua não encaixe, essas tesouras assim que a gente tem mais fininhas, eu não vou colocar a minha asa retrô pra não ter perigo de perder o fio e também toma cuidado pra não perder o parafusinho. Essas assim, ó, ou até mesmo uma espátula, ela encaixa perfeitamente aqui, ó. Então, você pode utilizar essas pontinhas pra fazer aí essa parte, tá? Caso você não tenha a chavinha. Aí, eu vou apertar bem aqui esse parafuso. Só cuidado pra não riscar o fecho, tá? Eu vou fazer esse processo com os 3 parafusinhos, tá? Que esse fecho vem com 3 parafusinhos iguais. Ó, então, coloquei os 3 parafusinhos aqui, tá bem firme. E agora, vamos pra segunda parte, que é a parte que gira ali, né? Aquela pecinha que gira, tá? Então, aplicada a primeira parte, agora eu acerto aqui muito bem, ó, a minha aba com o limite aqui da bolsa. Vou abrir aqui essa parte do fecho. Tiro aqui a travinha. Agora, eu vou posicionar aqui
essa parte, ó. E giro, como se eu fosse fechar mesmo, tá? Posiciono aqui na bolsa. E aperto, ó. Deixo bem retinho aqui. Bem certinho e aperto aqui, tá? Ó. Eu vou apertar. Dou uma olhada pra ver se tá retinho, do jeito que eu quero. Caso eu queira abaixar mais, levantar mais. Ó, abro aqui pra ver se tá mais ou menos no lugar. Coloco aqui, ó. Fecho e vejo se consigo fechar normalmente. Consegui fechar? Então, é só colocar a travinha aqui nessa parte interna, tá? Que é super facinho. Então, aqui, ó, eu dou uma levantadinha. Ó, tá bem aqui. É que o dourado acaba misturando com o fecho, né? Com o fio. E agora eu vou apertar as perninhas aqui pra dentro, travando bem essa segunda parte aqui, tá bom? Vou pegar aqui meu alicate sem ponta pra me ajudar aqui. Ó, faço esse processo com as duas perninhas, aperto bem aqui, tá? Ó, então eu já coloquei aqui a travinha, tá? Vou aproveitar também pra aplicar a minha etiqueta. Eu vou colocar bem paralelo com a base, só que aqui nessa parte de baixo, tá? E o processo é o mesmo do fechinho ali. Vou posicionar aqui, aplicar a travinha e apertar, fixando aqui a minha etiqueta, ó. Então, vou colocar a travinha aqui e já vou vir mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a nossa última etapa, que é a alça. Então, vamos lá agora pra nossa alça, tá? Com o anel mágico, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar essa ponta aqui, passando a ponta descendo aqui pelos meus 4 dedos, seguro aqui em cima. Pego o meu fio, passo por baixo dos 4 dedos e trago aqui pra cima de novo e seguro com o dedão, tá? Agora, eu vou tirar esses 3 dedos desse nó, ó, e vai ficar assim. Bem detalhado pra quem é iniciante, tá? Agora, eu vou segurar aqui, ó, com esses outros dedos pra apoiar o fio do rolo, ó. A outra pontinha tá aqui. Entro aqui dentro dessa laçada, dessa alcinha que a gente deixou, laço esse fio, trago aqui pra frente e faço uma correntinha aqui, ó. Tá? Esse daqui é só pra dar altura. E agora eu vou fazer mais 5 pontos aqui, ó, sem contar com a correntinha. Pegando, ó, essas duas alças. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso dessas 5 alcinhas aqui de cima, tá? Agora, eu vou puxar essa pontinha que eu deixei sobrando até ajustar ela bem aqui, ó. Ajusto bastante, pode puxar bem, tá? E aqui, eu já vou procurar deixar essa alcinha aqui pra dentro, tá? Caso você já consiga fazer o arremate aqui, ó, num pontinho de dentro, porque agora a gente vai trabalhar assim, ó, dessa forma. A gente vai utilizar primeiro essas alcinhas aqui de cima e depois a gente vai trabalhar na parte de fora. Então, a gente já vai começar a trabalhar aqui e já vou arrematar essa ponta aqui em cima, tá? 3, 4, 5. Então, o que que eu posso fazer aqui, ó? Isso daqui é tudo para economizar tempo. Ajusto muito bem aqui o máximo que eu conseguir. E eu vou arrematar aqui nessa parte da frente, ó, dos pontos baixos, tá vendo? Aqui é onde tem as perninhas, eu não vou arrematar, é nessa parte da frente do ponto. Então, ó, trago ela aqui pro ladinho, corto aqui deixando uma pontinha.
Caso você não tenha prática pra fazer essa alça, sugiro que você teste primeiro pra depois arrematar, tá? Que senão, caso você erre, você vai ter que desmanchar o arremate. Ó, e aperto aqui. Porque dessa forma, a gente já vai subir tranquilo com essa ponta arrematada, tá certo? Então, vamos lá. Agora aqui, meus amores, como mencionei com vocês, a gente tem as 5 alcinhas. Eu vou aproximar aqui, ó, essas alcinhas como se eu estivesse dobrando. E aqui eu tenho as alcinhas, né? A alcinha de dentro e a alcinha de fora. Nessa alcinha de fora, eu venho, dou uma ajustadinha para aproximar mais, laço, trago aqui pra frente, faço o primeiro ponto baixo, ó. Eu vou fazer um total de 5. 1, 2, 3, tudo com a alcinha de fora, ó. Ó, tem a alcinha de dentro e a alcinha de fora. 4, e aqui a quinta e última pegando essa alcinha de fora, tá? A partir de agora, se vocês verem, eu tenho certinho meus pontos aqui do lado avesso, tá vendo? Tem aquelas alcinhas de dentro que acabaram virando pra dentro, tenho o nozinho e 2 perninhas. Eu vou trabalhar na segunda perninha, ó, tem a primeira e a segunda. Então, eu sempre vou trabalhar na segunda perninha aqui, ó. Só toma cuidado pra não apertar muito, tá? Porque senão vai acabar dificultando esse processo. Então, eu trabalhei nesse ponto aqui, eu vou vir nesse daqui. Então, não é nessa alcinha e não é nessa alcinha. Ó, não é nessa nem nessa. É na segunda perninha, ó. Passo por baixo dela, ajusto aqui, laço um ponto baixo. Vim aqui, tem a primeira e a segunda perninha. Pega a segunda perninha, ó, de cima pra baixo. De cima pra baixo com minha agulha. Laço mais um ponto baixo. E venho virando, ó, tem o meu próximo ponto aqui, a primeira e a segunda perninha. Passa aqui por baixo, laço, um ponto baixo, tá? E venho virando, ó. Aqui, quando a gente começar a virar, vocês vão ver que as perninhas vão começar a ficar mais separadinhas e mais definidas. Então, aqui eu tenho a primeira perninha, aqui eu tenho a segunda, ó. Aqui a primeira, aqui a segunda. Tá vendo que ela já vai ficando mais separadinha? Então, isso ajuda. Então, vem aqui de cima pra baixo. Um ponto baixo. Venho no próximo ponto, que é esse daqui, de cima pra baixo. Laço um ponto baixo. No próximo aqui, ó, segunda perninha, que já tá bem mais afastadinho. Laço mais um ponto baixo. Aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo que já vai ficando separado, né? A primeira tá aqui, a segunda já tá mais alongadinha. A primeira tá aqui, a segunda já tá mais alongada, tá? Então, vai ficar mais fácil aqui pra gente ver, ó. Sempre na segunda perninha. E aqui eu vou caminhar fazendo desse jeito, sempre trabalhando na segunda perninha aqui do ponto baixo, tá? E aqui a gente vai fazer com desse mesmo jeito, até eu ter aqui mais ou menos 30 centímetros de alça, ou até ter o tamanho que vocês querem, tá bom? Então, vou seguir aqui fazendo até ter os 30 centímetros. Finalizada aqui a minha alça, olha pra vocês verem o detalhe que fica. Fica muito bonito, gente. E aqui eu vou medir pra vocês verem, tá? Eu medi ali na bolsa e ficou bem bacana. Eu deixei um pouquinho menor do que eu gostaria, ó. Ficou com 26 centímetros, porque conforme vai colocando o peso na bolsa, ela dá uma leve cedida, tá? Então, se deixar muito longa, ela vai ceder mais, vai ficar mais longa ainda, tá? Aí, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui um pedaço do fio, porque eu preciso fechar essa alça, ó. Se vocês olharem, ela está aberta aqui, tá vendo? Então, eu preciso fechar pra ficar igual aqui no início. Deixa eu só queimar a pontinha. E aqui eu vou puxar toda essa alça aqui pra fora, ó.
puxo aqui pra fora. E agora, eu vou tentar pegar nas alcinhas dos pontos, tá? Eu sei que fica um pouquinho mais escondido. Ó, peguei aqui uma agulhinha menor. Eu sei que as alcinhas dos pontos ficam um pouquinho mais escondidas aqui pra dentro, ó. Mas eu só preciso de pegar uma alcinha, tá? Ó, pego essa alcinha, laço e puxo esse fio aqui tudo pra fora. Ó. Venho no segundo ponto, ó, que é esse daqui. Pego a alcinha daqui, laço, puxo aqui também. Ó, reparem que eu tô trazendo pra dentro e depois voltando pra fora, ó. Venho no próximo ponto, laço, puxo tudo aqui pra dentro. Volto pra fora. Pego a alcinha aqui de cima, laço, puxo aqui pra dentro, tá? Se eu não me engano, eu fiz esse processo 5 vezes. E agora, eu puxo aqui muito bem, ó. Caso você queira, pode fazer em mais um aqui, tá? Até puxar muito bem aqui e fechar totalmente essa alça, tá vendo? Fica bem fechadinho. Agora, eu vou trazer essa ponta aqui pra dentro. Como essa alça ela é bem apertadinha, esse processo já é um pouquinho mais difícil de fazer. Caso você queira pegar alguma agulha de tapeceiro pra te ajudar, tá? E eu vou puxar esse fio aqui pra dentro. E eu preciso achar um lugar pra queimar essa ponta. Só que não pode aparecer por fora, tá? Então, ó. Eu só atravessei por enquanto aqui, ó, trazendo pra esse lado de cá. Já pra dar uma pré-escondida. E daí, eu vou trazer por mais algumas alças aqui, ó. Ó. Trago mais aqui pra baixo. Abro um pouquinho os pontos e queimo a pontinha aqui nessa parte de dentro, tá? Ó, se vocês abrirem aqui, vocês conseguem ver, ó, que esse ponto meio que abre, tá vendo? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu abro aqui um pouco, corto o meu fio, venho aqui com o isqueiro pra queimar, ó, dou uma leve puxadinha aqui pra fora, venho aqui com o isqueiro pra queimar, tento abrir aqui o máximo que eu conseguir. E além de eu apertar aqui dentro, eu já venho e aperto a própria alça aqui em cima. Então, ela já vem e esconde essa parte que eu queimei, tá? E vai ficando assim, a nossa alça pronta, tá? E agora eu vou colocar ela na nossa bolsa e finalizar a nossa aula. Então, pessoal, agora só falta a gente aplicar a nossa alça de mão aqui, tá? Olha pra vocês verem. Como a nossa alça já está posicionada, a nossa argola já está posicionada, eu só preciso atravessar a argola aqui na alça. Ó, atravessei desse lado e do outro lado a mesma coisa, tá? Então, aqui já coloquei a alça, tá? Olha pra vocês verem, como eu falei, a gente não deixa muito longo, porque ela dá uma leve cedida. E agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu trago a alça um pouquinho pro lado, porque eu vou aplicar aqui também a minha corrente. Então, a abertura eu deixo aqui na parte da frente, só pra gente pôr a alça de corrente. Ó, então aqui também, essa corrente, ela tem 2 elos, então eu tenho que passar primeiro os 2 elos, não posso passar só um, tá? Ó, passei aqui 2 elinhos. Deixo aqui certinho a corrente, desviro ela totalmente, tá? E desse lado de cá também a mesma coisa, passo as 2 partes da alça aqui, ó. Aí.
E no fim, ela vai ficar assim. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou dessa bolsa, gente. Ela ficou super elegante, olha pra vocês verem, lindíssima. Olha o fundo, super estruturado. E ainda sobrou fio, meus amores, eu usei aqui em torno de 390 gramas, descontando a argola, o fecho, a etiqueta, tá? E eu achei que ela ficou maravilhosa, tá? Lembrando que todos os acessórios estão na descrição e também aqui na sacolinha para facilitar para vocês acharem. Comenta aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando que eu quero muito saber, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula!